capítulo 2. Vamos dar sequência então à nossa série de mensagens sobre as cartas de Jesus às 7 igrejas do Apocalipse. E o nosso texto hoje está no capítulo 2 do livro de Apocalipse, a partir do verso 18. Apenas comunicamos aos irmãos também que o nosso culto infantil está acontecendo ali na sala ao lado. Os pais podem já encaminhar os seus filhos para o culto infantil. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 18, diz assim: Escreve ao anjo da igreja em Tiatira: Assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e os pés como semelhantes ao metal que brilha. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas sabes que tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. Matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas digo a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos que não seguem essa doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós, mas conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Então hoje a nossa mensagem está então baseada nesta carta escrita à igreja de Tiatira. Os irmãos acompanharam aqui ao longo da nossa série. Começamos ali com uma visão geral sobre a visão que João tem do Cristo glorificado. Esse Cristo é aquele que dita essas cartas, é aquele que escreve, que manda João escrever as cartas. E as cartas são enviadas primeiro à igreja de Éfeso, depois às outras igrejas. E aqui, quando chegamos a Tiatira, uma coisa que logo no início nós percebemos, se os irmãos estavam aqui na mensagem pregada pelo pastor Gabriel sobre a igreja de Éfeso, aqui aparentemente está acontecendo exatamente o contrário do que acontecia em Éfeso. Porque aqui, nós vamos ver mais adiante, a igreja está tolerando um falso ensino, mas por outro lado, as obras delas agora, no presente, são melhores do que as do passado. Ou seja, a igreja está tendo um crescimento espiritual, um crescimento em Jesus Cristo. Então, ao longo da mensagem nós vamos ver que há essa pequena diferença. É importante nós entendermos também como é que era essa cidade. Tiatira parece, segundo dizem os estudiosos, a cidade menos importante de todas as cidades aqui, todas as 7 cidades para as quais essas cartas foram endereçadas. Não era uma cidade grande, mas era uma cidade que estava na Ásia Menor, uma cidade em que havia provavelmente alguns judeus, ainda que não muitos, mas uma cidade em que o paganismo era muito forte. E aqui, por ela também acabar sendo uma cidade, uma rota comercial, ela acabou tendo um grande número de associações de empresários, de comerciantes, de padeiros, etc. e tal, as chamadas guildas, digamos assim. Eram associações, eram grupos que as pessoas que quisessem ter uma participação naquela vida econômica deveriam se filiar a alguma delas. Se a pessoa era comerciante, deveria participar da guilda do comércio. Se ela era um padeiro, deveria participar da guilda dos padeiros, e assim por diante. Só que essas guildas na cidade de Tiatira, os estudos arqueológicos nos mostram, a história nos mostra,
elas tinham sempre um Deus que era padroeiro desse tipo, de cada atividade econômica, de cada profissão. E para, portanto, participar de uma dessas guildas comerciais era necessário participar de eventos nos quais esses deuses eram honrados, eram homenageados. E, na verdade, se alguém quisesse ser, de fato, ter algum sucesso como comerciante, como empresário, como padeiro, como ferreiro, como seja lá qual for a profissão, qual for a atividade econômica, a pessoa deveria participar desses agrupamentos, dessas guildas, e, portanto, ela acabava sendo chamada a participar desses jantares, desses cultos e comer a comida sacrificada a esses deuses falsos. Também era uma cidade onde Apolo tinha um santuário. Apolo, na mitologia greco-romana, é o filho de Zeus. E Zeus, como vocês devem saber, é o principal deus do panteão grego, greco-romano. Zeus é aquele deus supremo e o filho dele é Apolo. E Apolo era então venerado lá, muito venerado naquela região. É nesse contexto então que nós temos que entender essa carta que Cristo manda que João escreva à igreja dessa cidade. Porque já no primeiro versículo, no versículo 18, Jesus Cristo se apresenta como Filho de Deus. Vejam bem, assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e os pés semelhantes ao metal que brilha. Então, Filho de Deus, olhos e pés. As três características aqui que determinam a apresentação. Vejam, a questão dos olhos e dos pés, vocês talvez lembrem da primeira mensagem da nossa série, quando João vê o Cristo glorificado, o Cristo aparece para ele, e ele vê que esse Cristo então tinha olhos como chama de fogo e pés semelhantes ao metal que brilha. E eu falei naquela ocasião que os olhos com chama de fogo falam do juízo de Deus. Jesus é aquele que tem o poder de julgar. Se ele é o Cordeiro que foi morto por nós e que nos ama, ele é também aquele que julga aqueles que não creem, julgam os incrédulos. E portanto aqui ele está se apresentando como aquele que tem poder. Os pés de bronze também apontam para o seu poder de julgar, o poder de exercer o juízo. Ele, portanto, é aquele que tem juízo, e há muito provavelmente, quando ele se apresenta como Filho de Deus, uma polêmica contra Apolo, que era o deus mais venerado na cidade, porque Apolo era chamado de Filho de Deus. Mas o único Filho de Deus verdadeiro é Jesus Cristo, e portanto ele se apresenta assim, diz o Filho de Deus, não há outro. E assim ele já coloca as suas credenciais. Não é Apolo, não são os juízes, os magistrados da cidade que vocês devem temer, mas a mim, eu, Jesus Cristo, Filho de Deus, que tem poder para julgar todo e qualquer ser humano. E assim, essa pessoa que se apresenta dessa maneira, então, manda a sua mensagem. A partir do verso 19, então, Jesus fala do que a igreja de Tiatira tem de bom. O que ele vê de bom na igreja? Então vejam, ele começa dizendo, conheço as tuas obras. Essa frase está presente em quase todas as cartas. Eu conheço, eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que vocês fazem, eu sei o que está no coração de vocês. E eu, portanto, não pensem que vocês podem me enganar. Eu estou presente, eu estou vendo. E eu vejo, portanto, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança. 4 coisas boas que Jesus vê nesta igreja. E aqui há muito provavelmente um paralelo, um paralelismo nessas 4 palavras. Porque vejam bem, amor, fé, serviço, perseverança. O amor, ele não pode ser um amor apenas de palavra, ele se manifesta em quê? À luz de muitas passagens bíblicas, o amor se manifesta em serviço. Já a fé também não é só de palavras, ela se manifesta em quê? Em perseverança. Há um paralelo, amor e fé, serviço e perseverança. Serviço e perseverança são manifestações concretas do amor e da fé. A igreja de Tiatira não era apenas uma igreja que dizia que amava, que tinha sentimentos bonitos por Jesus Cristo, ou que dizia que tinha fé e que ficava fazendo declarações a respeito da grandeza de Jesus Cristo. Não, ela vivia isso ao ponto de servir e ao ponto de perseverar em meio à perseguição, em meio à dificuldade, em meio aos problemas.
Vejam, Paulo, quando ele fala das virtudes, né, ele vai falar que esta fé, a esperança e o amor. A esperança não é mencionada aqui, mas amor e fé são três das virtudes fundamentais do cristão e da igreja cristã. E Jesus, ele quer ressaltar que a igreja de Tiatira estava indo muito bem. Ela tinha amor, ela tinha fé e ela tinha serviço, ou seja, o serviço era um serviço tanto para Deus. Isso envolve tanto o culto como o evangelismo, enfim, aquilo que nós fazemos para Deus, como serviço para o próximo, de maneira que nós também servimos a Deus dessa maneira. Quando ajudamos o que tem necessidade, como ajudamos em oração, ele não tem uma dificuldade, quando colaboramos com alguém que está com problema na fé, quando colaboramos com os incrédulos também, quando tem alguma necessidade, ou seja, a igreja está servindo, ela não está lá para ser servida, mas para servir, e a igreja de Tiatira serve, portanto, ela trabalha. A palavra aqui no grego é diaconia, ou seja, serviço, é um serviço que é voluntário. Eles não servem como escravos porque são obrigados, mas eles servem como voluntários. Literalmente, o serviço é um fruto do amor, não é uma obrigação, não é algo que é feito de cara emburrada, mas é fruto do amor, é uma manifestação concreta do amor. E que bom que a igreja tem assim, e que bom seria se Jesus Cristo visse isso em nós. A igreja do Botânico tem visto o teu amor, tua fé, teu serviço e tua perseverança. Já pensou se nós recebêssemos um elogio desse de Jesus Cristo hoje? Ficaríamos felizes, não? Eu imagino. Jesus reconhecendo que está vendo isso, vendo esse serviço e a perseverança, porque essa igreja possivelmente também enfrentava perseguições, possivelmente também tinha que pagar um preço pela fé, mas Jesus via que eles permaneciam fiéis, permaneciam firmes na sua fé. Eles não negavam Cristo diante da necessidade ou quando eram confrontados pelo mundo, mas eles permaneciam fiéis. E aí então, complementando esses elogios, Jesus diz assim: sei que tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Lembram que lá em Éfeso, Jesus Cristo elogia a igreja de Éfeso, mas ele diz assim: tenho contra ti que tu deixaste o teu primeiro amor. E aqui Jesus diz assim: eu vejo as tuas obras, eu vejo o teu amor. E ainda vejo que essas tuas últimas obras, ou seja, o teu amor, tua fé, teu serviço, tua perseverança, eles são mais numerosos do que os primeiros. Ou seja, agora você ama mais do que antes. Agora você tem mais fé do que antes. Agora você serve mais do que antes. Agora você persevera mais do que antes. Você está cada vez mais semelhante a mim. Você está crescendo. É isso que Jesus está dizendo. É um elogio fantástico. Imagina receber um elogio porque você está crescendo na fé. Você está mostrando que está crescendo na prática. Quem não gostaria de receber esse elogio? Mas nenhuma igreja é perfeita, nenhum ser humano é perfeita, e a igreja de Tiatira também tinha seus defeitos, e Jesus então, apesar de elogiar a igreja, e ele começa sempre com um elogio, veja como Jesus também sabe como funciona o ser humano, né? Em vez de já sair criticando, em vez de já sair, né, às vezes metendo pau, ele reconhece aquilo que a igreja faz de bem. Porque ele está preparando o terreno para fazer uma exortação que vá no coração. Ele não quer que a igreja se rebele, ele não quer um endurecimento da igreja, mas ele quer que a igreja ouça a sua advertência e se arrependa. Portanto, ele primeiro fala amorosamente e agora então ele apresenta o que está errado. E isso começa então a partir do versículo 20, e é justamente o contrário do que acontecia em Éfeso. Porque ele bota: eu tenho contra ti porque toleras Jezabel, mulher que se desprofetiza, e ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Aqui é algo muito importante, porque ele vai dizer que a igreja então está tolerando um certo tipo de ensino, de heresia, de uma pessoa que se diz profetiza. Então provavelmente essa pessoa dizia que o Espírito Santo estava sobre ela quando ela estava ensinando. Talvez isso viesse com alguma coisa sobrenatural, talvez ela aparentasse ser alguma coisa sobrenatural na forma como ela falava, por isso ela se diz profetiza, e isso enganava muitas pessoas. Um falso profeta é uma praga na vida da igreja, já falamos aqui outras vezes, é uma praga, e o juízo de Deus cai sobre os falsos profetas, porque de fato eles causam um grande estrago no povo de Deus, especialmente quando levam o povo de Deus a pecar, e era o caso que estava acontecendo aqui. Essa Jezabel, e vejam, não sabemos se o nome da mulher era Jezabel mesmo, ou se ele pegou a
figura de Jezabel que está lá no Antigo Testamento para nominar essa pessoa como um nome simbólico. Por quê? Porque no Antigo Testamento Jezabel, quem era? Era a mulher do rei Acabe, o rei do Reino do Norte, do Reino de Israel, que foi o rei mais ímpio de toda a história do Reino do Norte. E por quê? Porque ele, por causa da sua mulher, introduziu em Israel o culto a Baal e construiu um templo para Baal. E Jezabel disse que ela tinha 900 profetas que profetizavam em nome de Baal. E não só isso, ele perseguiu os profetas de Deus para agradar a sua mulher Jezabel. Então Jezabel destruiu com o reino de Acabe. Ela seduziu Acabe, convenceu Acabe a agir como um filho do diabo, e ele promove o culto a Baal, um culto que geralmente vinha acompanhado de imoralidade sexual. As pessoas tinham relações sexuais no templo em homenagem a Baal, porque ele era o deus da fertilidade. Então se fazia sexo em homenagem a esse deus para que ele desse fertilidade à terra e às mulheres para que engravidassem. E esse tipo de imoralidade era praticado em Israel por causa de Jezabel. Jezabel era pagã, ela era fenícia, e na Fenícia se adorava Baal. Então ela se casa com Acabe e vem e traz o culto para Israel, e portanto começa a desviar o povo de Deus. E bom, aqui João então está dizendo que a igreja de Tiatira tolera alguma coisa parecida com isso. Uma tal de Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, ou seja, ela diz que fala em nome de Deus, ela diz que tem o Espírito Santo, mas não tem. E ela ensina e seduz os meus servos. Vejam que coisa grave, porque Jesus poderia dizer assim: ela seduz os incrédulos, ela seduz os filhos do diabo, ela seduz as pessoas que nunca creram em mim de verdade. Mas ele não diz isso, ele diz que ela seduz os servos. É a única vez no livro de Apocalipse que um servo de Deus é seduzido. No livro de Apocalipse, toda a sedução que Satanás tenta seduzir o povo, e ele seduz os incrédulos, ele seduz os ímpios, ele engana as pessoas que já estão endurecidas para não crerem em Deus. Mas aqui se diz que ele está seduzindo os servos de Deus, está seduzindo cristãos. Então pessoas, cristãos sinceros, estavam pecando, e pecando gravemente por causa de um ensino de uma profetisa falsa. E que ensino é esse? Ali diz que ela seduz meus servos a se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Muito provavelmente essas coisas sacrificadas a ídolos é porque aquilo que nós falávamos. Havia na cidade as corporações, as guildas, e todas as pessoas que tinham uma empresa, uma atividade econômica, eram obrigadas a se filiarem a algumas dessas guildas para terem boas relações, para poderem exercer a sua profissão, que era controlada por essas guildas. E eles se viam então, às vezes, obrigados a participar de rituais em homenagem aos padroeiros dessas guildas. E Jezabel provavelmente dizia assim: não tem problema nenhum, pode ir lá, o Espírito Santo está me dizendo aqui, assim diz o Senhor, vai em paz, meu servo, vai em paz. Isso é uma atividade secular, uma atividade civil, não tem nada a ver com religião. Vocês sabem que diante de Deus os ídolos não existem, os ídolos são falsos deuses, e nós sabemos que eles são falsos, então não há problema nenhum em comer comida sacrificada. Provavelmente essa profetisa ainda pegou as palavras de Paulo e distorceu essas palavras para dar legitimidade ao ensino dela. Vejam, Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 8: portanto, quanto ao comer da carne sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo no mundo não é nada, e não há outro Deus senão um só. Pois ainda que existam os supostos deuses, seja no céu ou na terra, assim como há muitos deuses e muitos senhores, no entanto, para nós há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas procedem e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas existem e por meio de quem também existimos. Contudo, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois não ficaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Provavelmente Jezabel então pega passagens como essa e distorce o sentido delas e diz: vejam só, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que não tem problema nenhum de comer coisas sacrificadas ao ídolo, então vai lá em paz e come. Não só isso, de repente até participa ali do culto deles, porque eles são deuses falsos, não tem problema nenhum, não há nenhum, você não está dizendo que acredita naqueles deuses, não há nenhum testemunho de incredulidade ali, não há nenhum falso testemunho da sua fé. Vá lá e faça isso. Então ela provavelmente estava ensinando as pessoas tinham que pagar um preço pela sua fé, mas ela estava dizendo: não precisa pagar preço nenhum.
Vocês não precisam sofrer perseguição por causa disso. Vão lá, vão em paz, sacrifiquem. Deus vai abençoar vocês. E no verso 21, então, ele fala: dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. E aqui prostituição possivelmente tem um sentido literal, porque muitos cultos antigos havia relação sexual com profetisas, com sacerdotisas e com outros, às vezes até relações homossexuais, com prostitutos cultuais. Então, possivelmente se refere a isso, mas também aqui prostituição muito provavelmente está sendo usada no sentido espiritual. Por quê? Porque prostituição aqui representa o adultério de quem serve a Deus, mas vai lá e adora outros deuses, adora ídolos. Então, esse fato dos cristãos participarem dessas reuniões, desses cultos que se faziam em homenagem aos outros deuses, e de comerem a carne que era sacrificada em homenagem aos outros deuses na frente de todo mundo, era prostituição espiritual. Eles estavam traindo Deus, porque vejam bem, Deus, o Jesus Cristo está casado conosco, nós somos a noiva, a igreja, estamos casados com Ele. E se temos relações com outros senhores, com outros ídolos, nós somos adúlteros, estamos nos prostituindo, estamos fornicando, estamos praticando a imoralidade espiritual. E Jesus disse: eu dei tempo para que essa Jezabel se arrependesse, mas ela não quis se arrepender. Então já não há mais possibilidade de arrependimento por ela. Por isso que ele diz no verso 22: farei que ela adoeça, enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. E aqui até no sentido do texto grego, aqui no original, quando ele fala farei que ela adoeça, muito antes assim, ele está fazendo até um jogo de palavra. Ela na sua cama se prostitui e agora então ela vai ficar prostrada na cama por enfermidade. Ela vai para algumas versões vão dizer, eu colocarei no seu leito de enfermidade. Um jogo de palavras com um leito de prostituição. E ela então, ela vai ser castigada portanto de uma doença, muito provavelmente uma doença de morte. Vejam, a Bíblia não diz que toda doença é castigo por uma causa de um pecado, mas às vezes é. E no caso de Jezabel era isso, ela iria adoecer e iria morrer, muito provavelmente por causa do seu pecado, da sua falsa profecia. Mas ele também diz que vai enviar uma grande tribulação, mas não a ela, mas àqueles que cometem adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. Então há espaço para arrependimento para aqueles que foram seduzidos por elas, ou seja, para os servos de Deus que estão sendo enganados pela falsa profecia. Para esses há possibilidade de arrependimento. Por quê? Porque essas são pessoas que muito provavelmente se envolvem com coisas erradas, se envolvem com imoralidade. É que nem aquela pessoa que vai atrás de um falso profeta. A gente vê isso às vezes no nosso meio. Alguém faz uma profecia, inclusive às vezes justificando o pecado, e sempre tem meia dúzia que acredita e acha que aquilo é do Espírito Santo. Aí ele vai atrás daquela pessoa por um tempo, mas depois ele cai na real e vê que aquilo é falso. E aí ele se arrepende. Bom, é justamente para essas pessoas que Jesus se direciona. Olha, eu dei o tempo. Se eles não se arrependerem, vai vir uma grande tribulação sobre eles. Então, cristãos genuínos às vezes podem se enganar e podem acabar sendo seduzidos por falsos profetas, por ensinos heréticos e pela imoralidade. Mas a pessoa, ela não necessariamente está condenada ao inferno, por isso há chance de arrependimento, e Jesus oferece o arrependimento. E se não houver arrependimento, ele vai enviar grande sofrimento para essas pessoas. Mas esse sofrimento, essa grande tribulação, que não é a grande tribulação da Bíblia, é uma grande tribulação no sentido genérico, essa grande tribulação deles é com vista a levar ao arrependimento. Não é um julgamento definitivo, mas é justamente aquela caso de largar a pessoa para Satanás, para que Satanás faça o que quer, para ver se essa pessoa então, nas mãos de Satanás, se arrependa do seu pecado e reconheça o que está fazendo. É isso que Jesus então vai fazer aqui com esses que estão seguindo esse ensino falso. Mas há aqueles que ele vai matar. Ele diz assim no verso 23: matarei os filhos delas e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e corações. Esses filhos delas provavelmente não são aqueles simplesmente os que cometeram adultério com ela, ou seja, aqueles que estão indo atrás dos seus ensinos e talvez até praticando imoralidade sexual. Não, esses filhos delas são aqueles seguidores fiéis,
aquele cara que vai lá e patrocina, que financia, que é um seguidor que diz, não, ela é a profeta de Deus, nós vamos seguir ela até a morte, e ela é iluminada por Deus. A pessoa que está lá, que está divulgando, que está patrocinando, que está propagando ainda mais aquele ensino falso. Esses que são chamados de filhos de Jezabel, esses aí Deus também vai castigar. Deus vai matar. Deus vai, ou seja, a vida deles em algum momento vai acabar por causa do pecado. E todas as igrejas vendo isso, vendo esse juízo caindo sobre essas pessoas, esses falsos profetas e seus seguidores, saberão que Ele, Jesus Cristo, é aquele que sonda a mente e o coração e que dá a cada um segundo as suas obras. E aqui temos uma alusão, aquela famosa passagem de Jeremias que eu preguei no ano passado. O nosso coração corrupto, enganoso. Deus conhece, Ele conhece tudo. E Ele sabia que muitas daquelas pessoas praticavam a imoralidade e participavam daqueles cultos para terem benefício econômico, porque eles queriam prosperar. E eles fariam tudo o que fosse necessário para prosperar, inclusive pecado, inclusive imoralidade sexual, inclusive participar de cultos a ídolos e deuses falsos. Deus conhece e Ele sabe. A pessoa pode tentar se justificar e dizer, não, mas eu não sou idólatra, eu não acredito nisso. Mas Deus sabe que ela está fazendo aquilo para ter um proveito econômico e, portanto, ela coloca o dinheiro acima de Deus. Ela coloca a sua posição social acima de Deus. Ela coloca a sua aceitação pelos outros acima de Deus. E Deus não tolera isso, porque isso é idolatria. Portanto, Jezabel estava levando o povo de Deus a praticar idolatria. Ainda que o Deus talvez não fosse aquele que estava lá sendo cultuado, mas na verdade a avareza, o dinheiro, o poder, ainda assim esse povo estava sendo levado à idolatria. Mas então, depois de Deus então apresentar essa crítica e dizer que a igreja erra em tolerar o falso profeta, vejam, meus irmãos, tolerar falso profeta é um pecado. Simplesmente dizer, deixa ele, depois Deus vai julgar. Não, se nós não julgarmos quem está ensinando algo que contraria a palavra de Deus, nós também estamos participando desse erro, ainda que com menor gravidade. Deus critica a igreja de Tiatira porque ela tolera, ou seja, não é que ela promove, ela só tolera, mas ela não deveria nem sequer tolerar o falso ensino. Se alguém chega aqui e diz uma profecia falsa, e chega dizendo aqui, sei lá, te divorcia, que Deus vai te abençoar e vai te dar outro marido, esse tipo de profecia é falso, é uma mentira diabólica. E essa pessoa vai pagar por isso. É o que estava acontecendo aqui. Se a pessoa diz, vai lá, adora aqui, faz de conta que adora um ídolo aqui, que tu vai prosperar. Isso é uma mentira, esse ensino não pode ser tolerado. E portanto, Jesus critica a igreja de Tiatira, não tolerem essa mulher, não tolerem essa falsa profetisa, não tolerem esse falso ensino. Ela está provocando destruição dentro do meu povo. Mas, Jesus continua, digo a vós os demais que estão em Tiatira, a todos os que não seguem esta doutrina, vejam, um falso ensino, uma heresia, e as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós. Vejam que aqui é uma expressão forte. Provavelmente Isabel ela se dizia profetiza, então coisas sobrenaturais deviam acontecer quando ela falasse. Talvez ela fizesse milagres, eu não sei, nós não sabemos. Mas o fato é que ela provavelmente parecia ser uma pessoa muito espiritual. Então ela dizia que conhecia as coisas profundas de Deus e somente os seguidores dela que teriam esse conhecimento mais profundo. Os outros são ignorantes, mas ela tem um conhecimento misterioso que só ela tem, e quem segue ela, portanto, tem esse conhecimento. E aí então Jesus ironiza ela. Não, tu não conhece as coisas profundas de Deus, você conhece as coisas profundas de Satanás. Esse teu misticismo, essas tuas coisas que tu diz que é o Espírito Santo, isso vem do diabo, não vem de mim. É isso que Jesus está falando aqui para ela. Essas tuas profundidades. E aqui, meus irmãos, é um cuidado que nós temos que ter, porque às vezes as pessoas podem parecer ser espirituais, e às vezes nós vamos muito pelo que nós vemos, e aí vemos alguma coisa, achamos aquilo bonito e passamos a acreditar em tudo aquilo que aquela pessoa fala, e vamos atrás, dizemos, não, ele é espiritual, ele é mais espiritual, porque sei lá, talvez ele fale mais alto, talvez ele faça alguma coisa diferente, sobrenatural ali no culto.
Só que isso não é um indício seguro. Temos que avaliar alguém pela sua doutrina. Se a pessoa vem na profundeza de Satanás. E era o que estava acontecendo aqui. Algumas pessoas talvez caíam no conto dela achando que estavam se tornando mais espirituais, mais santos, diferentes dos outros. Mas na verdade era um engano, um profundo engano. E aí Jesus diz: olha, vocês que não caíram nessa, eu não vou colocar outra carga sobre vocês, mas simplesmente façam isso, conservem aquilo que vocês têm até que eu venha. Vejam, e aqui há um reconhecimento: vocês têm coisas boas, vocês têm a palavra, vocês têm, provavelmente o Espírito Santo usa vocês, aí usa profetas legítimos, dons, coisas espirituais acontecem legitimamente. Então permaneçam com isso, vocês não precisam de falsos profetas, permaneçam com isso até o fim. Eu não vou exigir outra coisa de vocês, eu não vou impor um novo ensinamento, um novo mandamento, permaneçam na mesma doutrina. E aí então nós temos a promessa para aqueles que perseverarem até o fim. Ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Todas as cartas têm esse final, né? Ao vencedor, ao vencedor. E aqui então, ao que vencer e ao complemento, e ao que continuar nas minhas obras até o fim. Vejam, ele não está dizendo assim, ao que vencer e continuar nas suas boas obras até o fim, ou ao que vencer e continuar nas obras de Jezabel até o fim. Não, é nas minhas obras, ou seja, nas obras de Jesus Cristo. Por quê? Porque o vencedor, ele não vence, ele não permanece até o fim pelo seu esforço, pela sua justiça, pela sua santidade, ou pela sua capacidade de não pecar. Ele permanece por causa do que Cristo fez por ele. E nunca devemos esquecer isso. Somos salvos pelo que Cristo fez por nós e não do que nós fazemos por Ele. E aquele que permanecer até o fim nas obras de Jesus Cristo, ou seja, naquilo que Cristo fez e continua a fazer por nós, ou seja, se nós descansarmos em Cristo, entregarmos tudo para Cristo e permanecermos assim até o fim, nós então, junto com Ele, teremos autoridade sobre as nações. Assim como ele recebeu a autoridade do Pai, com cetro de ferro nós regeremos as nações e quebraremos-as como são quebrados o vaso do oleiro. E também lhe darei a estrela da manhã. Então a promessa aqui é que nós reinaremos com Cristo. E reinaremos e de alguma maneira, não sei como isso vai acontecer, não sei, mas de alguma maneira julgaremos com Cristo, participaremos do julgamento, porque essa figura aqui de despedaçar, né, as nações com caco de barro, ou seja, o cajado, nós recebemos como que um cajado do pastor. Aqui é uma alusão ao Salmo 2, né, que fala disso, do Messias que vai receber o cajado para governar todas as nações e vai governar com mão de ferro. Ou seja, não é que ele vai ser um ditador mau ou ímpio, mas é que ele vai ter o poder para fazer justiça e ninguém vai poder fugir do seu juízo. De alguma maneira nós participaremos disso. Hoje o mundo nos persegue, nos ridiculariza. Hoje o mundo acha que a igreja é um bando de louco, mas no futuro o mundo vai ver que aquele bando de loucos, na verdade, são aqueles que têm o poder de julgar junto com Jesus Cristo. E estaremos, portanto, julgando os ímpios, né? E também no verso 28, Jesus fala que Ele nos dará a estrela da manhã. A estrela da manhã na Bíblia é provavelmente uma referência ao próprio Jesus Cristo. E talvez uma alusão aí, os romanos, se não me engano era Vênus, que os romanos veneravam como um símbolo do seu poder, que é justamente Vênus, o planeta, a estrela da manhã. E então a estrela da manhã aqui nos fala do poder também. Tudo isso está ligado à ideia de poder e de juízo. Então, não são os romanos que têm o poder, nós é que receberemos o verdadeiro poder, estaremos com Cristo reinando e julgando. E quem tem ouvidos, portanto, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, isso Jesus fala à igreja de Tiatira, isso Jesus ensina. E que aplicações mais práticas nós poderíamos trazer para nós como igreja hoje, agora? Século 21. A mensagem de Cristo da igreja do Apocalipse ela é atual, ela não é uma mensagem só para quem está sofrendo perseguição diante do Império Romano. Elas são muito, muito atuais.
E eu tenho aqui 4 importantes aplicações que nós temos que meditar e procurarmos aplicar a palavra dessa maneira em nossas vidas. A primeira, lembrando aqui que Jesus fala e elogia a igreja porque as suas obras eram maiores do que as primeiras. Mas as suas obras, pergunto aqui para vocês, para todos nós, como estão as suas obras hoje? Elas são maiores do que as do passado? Quando você olha para o passado, você pode dizer que ama mais hoje do que amou há um ano atrás? Você pode dizer que tem mais fé hoje em Deus, que confia nele em meio à adversidade, em meio ao problema, em meio à dificuldade, mais do que há 2 anos atrás? Ou do que quando você se converteu e conheceu a Cristo? Ou do que quando você se batizou? Será que você serve ao próximo e contribui para a obra de Deus no que for necessário, mais do que antes? E não só isso, você contribui como fruto do amor e não por obrigação? Não apenas quando tem tempo, porque muita gente gosta de pensar, age assim, né? Eu quero servir a Deus, então eu vou ajudar na igreja quando eu não tiver nada para fazer. Quando eu não tiver um jogo de futebol na TV, quando eu não tiver um compromisso com meus amigos, quando eu não estiver cansado, quando eu não estiver com sono, enfim, quando eu estiver me sentindo sozinho, eu vou lá e faço alguma coisa para me sentir bem e me sentir útil. Vocês acham que isso é servir a Deus? Óbvio que isso não é servir a Deus. Seu tipo de obra é aquele tipo de obra que é palha, ou seja, não vai subsistir na presença de Deus no juízo final. Isso é nada. O serviço a Deus é como nós fazemos inclusive quando não estamos com muita vontade, quando não estamos com muito tempo, mas nós fazemos porque amamos a Deus, não porque precisamos nos sentir bem com nós mesmos, ou queremos preencher o vazio da nossa vida porque não temos nada para fazer. Se a pessoa vem fazer alguma coisa para Deus só quando ela tem tempo, só quando ela não tem nada para fazer, então que nem venha. Eu não falo isso para a igreja, mas pode ser útil, mas para Deus isso não é nada. Então, será que hoje nós servimos a Deus com sinceridade mais do que servíamos no passado? A igreja, e não só o serviço na igreja aqui, a gente tem um monte de coisa para fazer, vocês viram aí as nossas obras, recentemente colocamos aqui a iluminação, fizemos a divisória, ainda há muita coisa a ser feita, mas não apenas isso, não apenas limpar a igreja, os mutirões, isso também é importante, às vezes poucas pessoas participam. Mas não é apenas isso que eu estou falando, mas também falo de servir o nosso irmão, servir o nosso próximo, ajudar aquele que tem uma necessidade, saber como ele está, se preocupar com aquela pessoa, tanto espiritualmente como materialmente. Isso é serviço, isso é diaconia. Estamos servindo mais do que servíamos no passado? E a nossa perseverança? Tiatira perseverava agora mais do que no passado, ou seja, ela era mais firme na fé, ela era mais consistente, ela não desanimava com tanta facilidade. Será que hoje, olhando para a sua vida, olhando para a nossa vida, nós conseguimos ver uma fidelidade em meio às tentações, em meio à ridicularização do mundo, maior do que alguns anos atrás? Será que nós podemos ter essa consciência tranquila de ver que estamos crescendo nessas coisas, que o Espírito Santo está fazendo uma grande obra na nossa vida? Cristo nos chama a crescer nele, não apenas viver do passado. No passado eu amava a Deus, eu falava de Jesus para os meus amigos, eu evangelizava, eu ajudava na igreja, eu estava disposto a fazer o que fosse necessário. Ok, mas passado é passado. O passado só é importante para nos mostrar o fundamento da nossa fé, que é o que Cristo fez por nós. Nós não vivemos do passado. A vida cristã é uma vida que está direcionada ao futuro, e o futuro é nos tornarmos semelhantes a Cristo. Estamos, portanto, seguindo esse caminho, trilhando o caminho, nos tornando mais parecidos com Ele. Que Deus nos ajude nesse sentido. Mas a segunda questão importante aqui, a segunda aplicação, a respeito da nossa busca desesperada por aceitação. Na igreja de Tiatira, muito provavelmente os cristãos que seguiam esse falso ensino de Jezabel, eles iam lá, praticavam imoralidade sexual, eles iam lá, comiam comida sacrificada aos ídolos,
participavam de alguma homenagem, não porque eles crescem naquilo, mas porque eles queriam ser aceitos pelos seus iguais, pela sociedade, pelos comerciantes. Porque se eles não fossem aceitos, eles poderiam ter prejuízos financeiros, ou poderiam perder sua influência ou sua posição de honra. Mas a questão é, nós adoramos falsos deuses. O mundo tem vários falsos deuses, nós vamos falar um pouco sobre isso. Nós adoramos falsos deuses para sermos aceitos pelos outros. Nós traímos o nosso marido, que é Jesus Cristo, para sermos melhor aceitos. Temos uma necessidade de ser aceito pelas pessoas, de que as pessoas amem a nós, gostem de nós, e por isso abrimos mão dos nossos valores. Para prosperar, nós aceitamos praticar o adultério espiritual. Você pratica, talvez, imoralidade sexual, não só porque gosta, mas também para se sentir aceito entre seus colegas, entre seus amigos. Eu sou moderno, eu não tenho problema com isso. Entre os homens, aquela coisa de, o garanhão, o cara que tem poder com as mulheres, a pessoa que não é uma pessoa careta, antiquada. Será que por causa disso nós entramos na onda e praticamos essas coisas que o mundo adora, mas que Deus condena? No final das contas, o que queremos é ser aceitos pelos outros? É isso? Se essa é a nossa situação, então o nosso Deus não está em primeiro lugar na nossa vida, mas a aceitação pelos outros é que se tornou um Deus para nós. Sermos aceitos, sermos bem recebidos. E aqui entra então a terceira das nossas aplicações, que é: pare de sacrificar para ídolos, para falsos deuses. E aí talvez você diga: não, pastor, pelo amor de Deus, os católicos é que são idólatras lá, eles se ajoelham lá para Maria, tem aquelas imagens lá. Eu não faço isso, eu não adoro nenhuma imagem, eu sei que o único Deus é o Deus da Bíblia, eu adoro o Deus Trino, eu não sou idólatra. Lamentavelmente, todos nós somos em alguma coisa, e temos que lutar e substituir esses ídolos por Jesus Cristo. Você não tem imagem? Você não adora nenhuma imagem? Mas pense no seguinte, uma definição de idolatria: um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida que, caso você perca, achará difícil continuar vivendo. Uma definição aí de Tim Keller, o famoso pastor americano. Muito precisa essa definição. Ou seja, algo que é tão importante que, se você perder, a sua vida está arruinada. Você diz que não dá mais para viver. Pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser o pai, uma mãe, pode ser o seu trabalho, pode ser a sua posição social, pode ser um recurso financeiro, pode ser o poder, a posição de poder, a influência que você tem. Qualquer coisa que, se você perder, você cogita da possibilidade de se matar por causa disso, ou pensa que não pode viver sem isso, isso se tornou um Deus para você, se tornou um ídolo. Você gasta, é uma forma de avaliar os ídolos do nosso coração, O que nós gastamos o nosso tempo? O que nós fazemos quando estamos tranquilos? O que nós pensamos? O que nós estamos dispostos a gastar tudo? A colocar todo o nosso dinheiro, nosso tempo, nosso esforço, nossas emoções? Veja, eu não estou dizendo que nós não devemos amar marido, filho, esposa. Óbvio que não é isso. Até quem estiver na junta dos casais, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão do relacionamento marido e mulher. Mas o que eu estou falando aqui é que o ser humano normalmente distorce o amor correto por coisas boas que Deus nos dá e transforma essas coisas em ídolo. Quando uma coisa se torna o motivo da sua vida, aquilo se torna um ídolo. Por isso, talvez até a gente vê aí música romântica e diz: você é tudo para mim, você é a razão da minha vida. Isso é um sentido figurado, porque se isso for literal, se você realmente pensa assim da pessoa que você ama, então ele se tornou um ídolo. E quando nós colocamos esse ídolo no lugar de Deus, nós estamos praticando a prostituição espiritual que Jezabel levava o povo de Tiatira a praticar. Portanto, avalie sua vida, encontre seus ídolos e os descarte.
O mundo antigo ele tinha um padroeiro para cada atividade. O Deus da água, o Deus do navegador, o Deus do guerreiro, o Deus do artesão, o Deus disso. Por quê? Justamente porque as pessoas tinham alguma coisa que elas gostavam muito, então elas veneravam o Deus daquela coisa que elas gostavam muito. E muitas vezes então o Deus dela não era nem aquele Deus que elas estavam adorando, mas aquela atividade que era o centro da vida dela. Isso faz muita lógica o que o mundo antigo fazia, de ter uma divindade para cada atividade ou para cada coisa que os seres humanos têm. Justamente porque o coração humano idolatra essas coisas. Mas agora pensemos aqui nos nossos ídolos contemporâneos. Eu vou só mencionar aqui, não há tempo para explicar, o nosso tempo está esgotando, mas eu vou apenas mencionar aqui os principais ídolos contemporâneos. Pensem nisso. Ídolos teológicos, como por exemplo, falsos conceitos de Deus. Testemunha de Jeová não adora o Deus verdadeiro, Deus da Bíblia. Quando ela nega a Trindade, ela adora um falso Deus, portanto pratica idolatria. Então, falsos conceitos de Deus são ídolos falsos. A teologia da prosperidade, que faz com que Deus seja apenas o nosso Aladim, que está ali para satisfazer nossos desejos, se eu fizer certos rituais, não é o Deus da Bíblia. Isso é idolatria também. É um falso Deus. Mas existem também os ídolos sexuais. Pense, por exemplo, na beleza, que se tornou um Deus. Principalmente as mulheres têm essa tentação de idolatrar a beleza. O idealismo romântico do relacionamento, não estou dizendo que o romantismo é ruim, mas a idealização do relacionamento como se fosse apenas isso, se torna também uma idolatria. Por isso que muitos casamentos se acabam, porque as pessoas querem viver de romance, isso não existe, Então se tornar um ídolo, e tu acaba criando uma pressão para o cônjuge que ele não deveria, que ele não consegue suportar. Pense também nos vícios relacionados à sexualidade, como pornografia, fetichismo sexual. Eles prometem uma satisfação que nós buscamos, e nós pensamos que quando fizermos aquilo, nós vamos ter um desejo nosso que nós queremos ser satisfeito, mas ele nunca consegue nos satisfazer. E nós nos tornamos escravos daquilo, e repetimos, sempre na ânsia de que vamos encontrar uma satisfação maior, e não vamos. Quando chega nessa situação, esse fetichismo, a pornografia ou algum vício sexual qualquer se torna um ídolo também. Magia, ídolos políticos e econômicos como ideologia, pessoas que adoram o governo, que defendem o governo até a morte, que vivem pelo socialismo ou pelo seja lá o que for, outra ideologia. Quando é o evangelho segundo a ideologia e não o contrário, é um ídolo político. Relacionamentos, como eu já falei, família, romance, viver para os filhos. Muitas vezes a distorção de idolatrar o filho é tentar controlar ele obsessivamente, é uma manifestação às vezes de idolatria também. Ídolos religiosos como o legalismo, a autossalvação, achar que eu posso me salvar fazendo coisas boas. Ídolos filosóficos, ideias falsas da nossa mente ao invés daquilo que Deus revelou. Ídolos culturais como egocentrismo, culto à autoestima, individualismo, valorizar uma cultura local como absoluto. Todos esses, portanto, são ídolos que podem ser resumidos em 4 ídolos profundos. A idolatria de poder, ou seja, minha vida só faz sentido se eu tiver poder sobre pessoas. Ou a idolatria de aprovação, que é o que nós falamos, a minha vida só faz sentido se eu for aceito por pessoas que eu amo. Ou também a idolatria do conforto. Minha vida só faz sentido se eu tenho um padrão de vida que eu quero. Isso está relacionado com dinheiro, mamon. E a idolatria do prazer. Ou melhor, prazer está relacionado com conforto. Também a imoralidade sexual está aqui incluída. Minha vida só faz sentido se eu satisfaço os meus prazeres e os meus desejos. E por fim, a ideologia do controle. Eu só sou feliz, minha vida só faz sentido se eu tenho controle de alguma área. Todos esses são ídolos e, portanto, o que nós devemos fazer? E aqui, então, eu vou encerrando com a aplicação final. Temos que reconhecer e substituir esses ídolos por Cristo. Não basta dizer, agora eu vou me livrar disso, eu vou no psicólogo e tento me livrar de algum vício, de alguma coisa. Isso não é suficiente. Você não pode substituir um ídolo por outro. A pessoa que idolatra a família, então talvez eu vou arrumar um trabalho e eu coloco foco em outra coisa, aí tu vai trocar a tua família pelo trabalho e ele vai ser o teu novo ídolo. A pessoa que idolatra um relacionamento, eu vou terminar, e aí começa um outro e troca um namorado por outro, troca um ídolo por outro.
Não é por aí. Se você não colocar Cristo no lugar do ídolo, você vai criar um outro ídolo. Somente Cristo pode preencher o nosso coração e eliminar a idolatria do nosso coração. Por isso, substitua Cristo, Deus verdadeiro, que só Ele é digno do seu amor. E aí a questão é, não adianta apenas dizer que crê em Cristo, não adianta apenas fazer legalisticamente a vontade de Deus. Você tem que amar a Cristo e tem que se alegrar a Cristo. E aí vem a pergunta, e como que eu vou conseguir me alegrar em Cristo se eu não me alegro? Como que eu vou conseguir dizer que Cristo é a razão da minha vida se Ele não é? Como que eu vou dizer que sou alegre porque sei que fui perdoado se eu não me alegro, isso não me afeta em nada? Como? E a resposta que a palavra de Deus nos dá é que nós devemos nos entregar a Cristo e praticar a adoração, porque é a adoração que vai moldar os nossos hábitos e os nossos amores e, portanto, nos tornar mais semelhantes a Cristo. Ou seja, medite na palavra de Deus, ore, cante, participe da adoração coletiva, tenha hábitos diários de leitura e meditação. Essas coisas moldam, pode parecer que não no início, mas elas moldam o nosso amor, porque o nosso amor é determinado por hábitos. Por isso que todo marido pode também amar sua mulher, porque hábitos que o marido tiver podem desenvolver o amor dele. Da mesma forma com Deus, podemos desenvolver o nosso amor por Deus. Por isso que Deus nos manda a amar, porque nós podemos trabalhar para amarmos mais a Deus e amarmos mais a Cristo. Se fizermos, portanto, praticarmos essas disciplinas espirituais no nosso dia a dia, nós vamos crescer nesse amor e estaremos mais próximos a Cristo. Portanto, que nós possamos colocar a nossa alegria não nesses ídolos, não nessas coisas que passam, não no pecado. Você consiga ver, o meu desejo é que você consiga ver a glória de Jesus Cristo, a santidade de Deus, ver como isso é belo e se alegrar com isso. No dia que você conseguir se alegrar com isso, os ídolos do seu coração vão deixar de ser um problema para você. E que Deus nos ajude, portanto, que consigamos nos tornar semelhantes a Cristo dessa maneira, que consigamos desenvolver o amor de Cristo dessa maneira. Que possamos, portanto, reconhecer e substituir os ídolos do nosso coração por Jesus Cristo. E que as nossas obras não sejam como as primeiras, mas sejam como em Tiatira, maiores do que as primeiras. E que o nome de Deus assim seja glorificado em nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Pai amado, nós, nessa noite, Senhor, reconhecemos que Tu és santo, justo, benigno, bondoso e maravilhoso. Tu és maravilhoso, é digno do nosso amor. Reconhecemos que muitas vezes falhamos nisso. Não te amamos como poderíamos e deveríamos te amar, Senhor. Falhamos nisso. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque colocamos outras coisas no Teu lugar, colocamos ídolos no Teu lugar. Colocamos nossos interesses, colocamos às vezes nossa sexualidade, nosso desejo por prazer, nosso desejo por conforto, nosso desejo por poder, por influência. Colocamos tudo isso no lugar de Jesus Cristo. Essas coisas nos escravizam e nos afastam de Ti, e sabemos que Tu abomina essas coisas. Ó Pai, que nós possamos nos alegrar em Ti, que o Teu Espírito Santo possa desenvolver em nós um amor cada vez maior, cada dia maior, que possamos olhar para o nosso passado e ver que nós estamos crescendo de fato à semelhança do Teu Filho Jesus Cristo. Que não venhamos a ser como a igreja de Éfeso, Senhor, que perdeu o seu primeiro amor, mas que sejamos como Tiatira nesse ponto, uma igreja que tem obras maiores e que, portanto, tem um amor e uma fé maior do que no passado. Que cada dia possamos crescer mais e que todos nós aqui possamos desejar esse crescimento, para que nunca venhamos a cair naquele erro de Jezabel, na idolatria, na imoralidade, para tentarmos sermos aceitos pelo mundo, Senhor. Livra-nos, Senhor, dessa tentação da aceitação, dessa tentação de parecermos bons, modernos ou agradáveis para os incrédulos. Mas que o nosso compromisso seja contigo e com a Tua verdade. Um compromisso não legalista, não meramente, eu tenho que fazer assim, mas um compromisso fundamentado no amor, Senhor.
Que o Teu amor crescendo em nossas vidas, Senhor, apague, portanto, e elimine qualquer ídolo que esteja nos incomodando, nos afetando. E que assim estejamos cada dia mais próximos a Ti e semelhantes ao Teu Filho até a Tua vida. Assim nós oramos nessa noite, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Jesus é o centro de tudo que